Muito bom dia para você nesta quarta-feira, na medida do possível. Eu juro que eu gostaria de começar esse vídeo de maneira diferente. Como eu queria estar aqui falando de uma vitória, já falando da expectativa de final de semana, ir para Mendoza, ir para Argentina, buscar uma classificação para umas quartas de final de Libertadores, mas não dá. Eu, como sempre, tento ser muito sincero com vocês. E esse vídeo eu tenho tanta coisa assim para falar, tanta coisa que já passou pela minha cabeça desde que eu saí do Maracanã até chegar em casa, que eu acho que improvável eu conseguir sintetizar tudo isso num vídeo. Então, eu vou tentar chegar o mais próximo possível disso, mas muito mais em forma de um desabafo do que propriamente de análise, porque não tem muito o que analisar. Assim, eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio. Porque esse Fluminense que está em campo é um Fluminense que está sendo sabotado. O Fluminense, como clube, ele está sendo sabotado nesta temporada. Não há prazer, não há nem raiva. Várias pessoas já me disseram isso, recebi muitas mensagens aqui dizendo, cara, eu não consigo sentir nem raiva. A gente já está na fase do desprezo, porque é tanta imundície, é tanta ruindade, frouxidão, corpo mole, não tem alma, não tem vibração, não tem nada, nada se aproveita. E deixaram a situação chegar nesse ponto. São 3 jogos contra o Independiente Rivadavia em 2026. Um time que nunca disputou Libertadores, um time minúsculo na Argentina que foi ganhar um título ano passado, um time extremamente comum e barato, como um zaço, bem organizado, aplicado pra cacete. Dá pra ver que é um time bem treinado, mas perdeu jogadores importantes, principalmente na frente, e você vê que é uma equipe hoje bem mais limitada, inclusive, do que a que enfrentou o Fluminense na fase de grupos. E o Fluminense não conseguiu ganhar um jogo dos caras. Isso por si só isso daí, já deveria ser demissão. Mas parece que o trabalho ruim, a incapacidade, parece que tudo isso é premiado no Fluminense. Então, eu, como falei, depois da eliminação pro Vasco, e eu vou honrar aquilo que eu falei, vou ser coerente com o que eu falei. E você me desculpa, você que quer falar mal do Zubeldia, eu também vou falar, é claro que a gente vai criticar. Eu vou passar pelo jogo de ontem. Eu vou passar pelo time, pela escalação bizarra e sem nenhum sentido que o Zubeldia levou a campo ontem numa pura atitude de desespero. Eu vou chegar lá. Mas o Zubeldia deixou de ser responsável por uma possível eliminação do Fluminense na Copa Libertadores. Se essa eliminação acontecer, e tomara que ela não aconteça, o Zubeldia, para mim, ele não é responsável por isso. E nem os jogadores. A responsabilidade está em quem o mantém no comando. Em quem deveria tomar decisões e não toma. Estava muito claro que a gente estava diante de um trabalho encerrado, acabado, morto. E só faltava enterrar depois daquela Copa do Brasil. Agora. E você percebe isso no olho de todo mundo. O Zubeldia está concedendo entrevista coletiva que já é uma merda retumbante há muito tempo. O cara tá ali no automático. Você olha pra cara dele, você não vê reação, você não vê expressão. Ele não consegue explicar nada, nenhuma das decisões que ele toma. Ele tá ali esperando ser demitido. É um técnico que está cumprindo aviso prévio numa oitavas de final de Libertadores. Ele tá cumprindo aviso prévio. Ele sabe que vai cair. E todo mundo sabia que o Zubeldia seria demitido. Se não for hoje, vai ser semana que vem. Fizeram uma reunião ontem. A gente informou isso lá no Jornada. O Gabriel trouxe essa informação ainda durante o nosso pós-jogo lá no Jornada, que ontem houve uma reunião, imagino eu, para tratar da demissão do Zubeldia, da qual o Paulo Angione não participou. Ele que faz parte da cúpula de futebol. E aí,
Essa demissão pode acontecer hoje? Pode. A gente vai apurar, vamos seguir acompanhando, apurando, trabalhando. Ela pode acontecer hoje no CT, na reapresentação, ou numa reunião prévia, né? Antes mesmo do Zubeldia chegar ao CT, porque o treino é à tarde. Então, sim, pode acontecer. O que, para mim, só carimba, só deixa ainda mais explícito o atestado de incompetência para gerir toda essa situação. O atestado de incapacidade para tomar decisão quando tem que ser tomada. Agora, ele pode ser demitido hoje, mas a coisa já desandou. Esse empate já foi terrível. E para ganhar lá, vai mudar o técnico, vai mudar da água para o vinho? Claro que pode acontecer. O futebol ele é um esporte que ele permite. Falei isso ontem. O imponderável, aquilo que você não espera. O futebol ele permite. É possível. É possível o Marcão assumir o time e ganhar lá. É possível outro técnico chegar e ganhar o jogo lá. Claro que é possível. Se faz até necessário. O abatimento está claro, os caras não respondem. Ontem ele trocou meio time no segundo tempo e continuou a mesmíssima merda. Não há nenhum tipo de reação. Os caras nem vibram e nem disfarçam. Não tem vida esse trabalho. Agora, por que deixar chegar nessa situação? Por que esperar o Fluminense se aproximar de uma eliminação? E se não fosse o Fábio ontem, era para ter caído ontem mesmo, já para ter tomado 2-0. Porque o Fluminense em nenhum momento esteve perto, não é de ganhar não, de fazer gol. 90 minutos, com 80% de posse de bola. Esse time acéfalo e morto animicamente, não conseguiu chegar perto de fazer um gol. É inacreditável, gente. A gente não pode normalizar isso. E aí é claro que quando todo mundo está jogando mal, é evidente que isso é culpa do técnico. É claro que também é culpa dele. Mas é necessário responsabilizá-lo. Ele é responsável direto pela eliminação na Copa do Brasil. Direto. Como os jogadores também. Tem jogador... Veja bem, o trabalho tá ruim, não tá bom, ok e tal. Mas peraí. Os caras não conseguem dominar uma bola. O Hulk, que chega aqui com um salário milionário, o cara não consegue dominar uma bola. O que é esse Caxijo? A Costa, Savarino. A partir do Martinelli ontem, no primeiro tempo, foi um negócio assustador. É inexplicável aquilo ali. Arana. O que são esses jogadores? A entrada do Canóbio no segundo tempo é um negócio surreal, cara. É um arremedo. Tudo aquilo ali é um nojo por completo. Nada se aproveita disso. Agora, falar de jogador e falar de treinador hoje é chover no molhado. É isso que tá aí. E o destino é ser eliminado da Libertadores. Se algo realmente impactante não acontecer. Então, por isso eu estou falando que os responsáveis são as pessoas que deveriam tomar decisões para o bem do clube, para o bem do time, quando está tudo escancarado o que está acontecendo, e não tomam. Os responsáveis por essa eliminação é Mário Bittencourt, diretor-geral. Se ela acontecer, de novo, tomara que não aconteça, e eu vou para a Argentina com fé de que não vai acontecer. Fé para isso. Matheus Montenegro, presidente. Paulo Gione, diretor executivo. Paulo Gione, que por sinal, pelo que eu apurei, pelo que eu ouvi, é a favor da demissão desde a eliminação contra o Vasco. E aí fica no embate, entre aspas, Matheus e Mário, e eu seria capaz de apostar, mesmo não podendo cravar como informação, que o Mário é quem sustentou o Zubeldia esse tempo todo. Só que o clube tem um presidente. Tem, porque ninguém fala. Ontem falaram os jogadores que é zona mista, como se deve acontecer, como deveria ser sempre. Os jogadores chamados pararam para você ver como que não é o jogo. Porque muita gente fala, esses covardes, esses jogadores que não falam. Ontem pararam vários, falaram com a imprensa. Porque tinha zona mista. Porque essa comunicação do Fluminense aqui não faz o que deveria ser feito, que está lá na CBF para fazer, para que os caras possam passar, ser abordados pela gente e falar e dar uma satisfação ao torcedor. O Hulk teve uma partida tétrica ontem, ridícula, e estava lá falando. Então os caras falam sim. Falam. É porque não deixam. E não deixam eles, muitas vezes, e não deixam essa diretoria. E ninguém bota a cara dessa diretoria na reta. Qual foi a última vez que você viu... Quando a última vez que você viu o dirigente do Fluminense falando, dando qualquer satisfação? Uma Copa do Mundo toda, 2 meses, e nada. Ninguém fala nada, irmão. Tá tudo certo.
Aí daqui a pouco vão demitir o Zubeldia, ou hoje, ou amanhã, ou semana que vem, e aí muda o foco. E eles continuam lá. Quem montou isso tudo aí, quem sustentou isso tudo aí, vão continuar lá. Eu fico olhando para esse Castilho em campo e esse cara, quem aprovou e quem assinou pagar 13 milhões de dólares nesse jogador, deveria ser demitido sumariamente. Exonerado sumariamente. Porque não é possível um negócio desse. Não tem cabimento. Eu tô falando tudo isso porque, cara, olhando pro cenário hoje, eu não consigo enxergar esse time indo lá na Argentina e ganhando o jogo. Eu não consigo. Eu vou pela fé, então, somente. A gente vai lá, vai entregar uma cobertura e vai fazer, mas eu não consigo. São muitos erros. Em todos os sentidos. Eu nunca vi... Cara, eu acho que é a pior Libertadores que eu vejo de um Fluminense. Acho que nem em 2011 chegou a esse ponto. Acho que é a pior Libertadores que eu já vi o Fluminense jogar. Mas não é só porque... Porque se fosse... porque o time é ruim. Aí beleza, você fala, pô, time ruim pra cacete, tal, tá correndo, tá brigando, mas o time é ruim. Não é um time caro, um time montado para entregar mais. Fizeram investimento milionário. Jogadores que ganham salários altíssimos, muitos deles. A gente tá falando de 1 milhão. Não é 1 nem 2. Muitos. Para entregar isso... Mas peraí. Vamos supor que... Não, é só uma questão anímica. Estão tristinhos, coitados. Estão abatidos. Estão insatisfeitos. Ok. Mas não é só isso. É isso também. É isso também. Mas a quantidade de erros que esse time do Fluminense comete. Os caras não conseguem conectar 2, 3 jogadas. Acho que o primeiro tempo inteiro o Fluminense conseguiu fazer uma jogada pelo meio. O único cara que conseguiu sobressair um pouquinho em relação à zaga adversária, que fez alguma coisa, foi o Soteldo. Sozinho no primeiro tempo, tentando algumas coisas ali. Numa delas, a bola caiu no pé do Hulk, na pequena área, chutou vergonhosamente para fora. O próprio Hulk, o Castillo, os caras não conseguem fazer o básico, cara. Errando passes de 2 metros. É impossível jogar futebol dessa forma. Agora, é inadmissível um time profissional que se prepara para isso, está jogando mata-mata de Libertadores, entregar um jogo como o de ontem. É vergonhoso, gente. Deu vergonha. Quem não saiu do Maracanã com vergonha ontem, deveria repensar. Eu saí com vergonha. Dos caras protagonizarem, entregarem isso no mata-mata de Libertadores. Aqui, nem jogo de Sul-Americana, de fase de grupos, é naquele nível ali, dependendo do jogo. Calma, estou exagerando um pouco. Tem. Mas, enfim, vocês entenderam. É muito assustador o que está acontecendo. Então vamos lá. Se essa demissão ela aconteceu hoje, ela já está não errada, a demissão em si. O timer já está completamente errado. Completamente. Se eles demitirem, chegar um novo técnico, ou o Marcão for comandar o time na Argentina e se classificar, parabéns, deram sorte. Mas se forem eliminados, em nada muda demitir agora ou não. Léo, você acha que tem que demitir? Você acha que tem alguma possibilidade? Você acha que vai ajudar? Acho e tem que fazer. De novo a gente está falando isso. Mas repito, tardiamente. Não sei se vai ter jeito. Agora complicou muito mais. Mas é hora de tentar dar um all-in e ver o que dá para arrumar lá. Porque pior do que isso daí é impossível. Pode botar Marcão, Fred, eu, você, pior do que isso daí. Deixa o Thiago Silva treinar o time. Vai jogar e vai treinar. Junto com o Marcão, que é o que vai acabar acontecendo. Entrega para o Marcão e para o Thiago Silva. Entreguem esta merda para os dois e façam o que tem que fazer hoje. Porque ninguém aguenta mais ver isso. A camisa do Fluminense está sendo desrespeitada por esses caras. Jogo após jogo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não vamos normalizar isso. Ontem o torcedor vaiou no intervalo, vaiou no final do jogo, esperou. A torcida que foi no Maracanã hoje cantou,
empurrou, tentou ajudar, mas o jogo termina um velório, porque não acontece nada. Os caras são incapazes de fazer qualquer coisa. 6 jogadores novos no segundo tempo. Os caras não conseguiram dar uma porra de uma pressão na reta final do jogo. Estão todos mortos ali, se arrastando. Então, já que não dá pra mandar todo mundo embora, tinha que mandar uns 10 sumirem, desaparecerem, então manda o responsável direto por isso agora, e os maiores responsáveis vão escolher outro para colocar no lugar, e vai ser sempre o mesmo processo, porque os mesmos caras estão ali tomando essas decisões. Mas é o que tem que ser feito para criar ainda algum tipo de esperança e imaginar que pode acontecer alguma coisa semana que vem na Argentina. É a única solução, é a única saída. Vamos acompanhar os desdobramentos ao longo desta quarta-feira. Essa reunião pode ter encaminhado ou definido essa demissão, aí o Paulo Angione também vai ter uma reunião com ele, imagino, nesta quarta-feira, se for esse o caso, porque eles se reúnem, os dois decidem, aí chamam o Angione, chamam os demais, comunicam e aí depois vão comunicar, enfim, ao próprio Zubeldia, se for o caso. Se for essa a decisão. E aí, de repente, ele nem vai treinar o time no CT à tarde, tá? Eu nem sei se eu falei tudo que eu gostaria de falar, mas falei, cara, só vou abrir o microfone e vou tentar conectar aqui os pensamentos. E acho que é mais ou menos por aí. A partir de agora, aliás, já desde semana passada contra o Vasco, quando perdeu para o Vasco, tudo o que acontecer de errado, ruim, qualquer eliminação, é responsabilidade de Mário Bittencourt, diretor-geral, e Matheus Montenegro, presidente do Fluminense. Estou ficando por aqui e a gente volta assim que possível. Valeu!